Boa noite, irmãos, graça e paz, Igreja de Cristo em Águas Claras. Que privilégio, mais uma quarta-feira de oração, nós estarmos diante do Senhor para apresentar a Ele as nossas petições, fazer dele conhecidas as nossas necessidades. Então, nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos. Nós vamos compartilhar algo do Senhor, muito simples a reflexão de hoje. Eu creio que ela vai ser muito produtiva para nós. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Esse texto nós conhecemos e desde crianças aprendemos acerca dele, quando fala a primeira multiplicação de pães e peixes, um dos primeiros milagres que Jesus realizou. E o interessante é que ele é citado por todos os evangelhos, né? Citam ele de perspectivas diferentes, mas nesse texto de Marcos a gente vai trabalhar 2 versículos nessa noite. Então convido você a abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar-lhes de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 44, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Feche seus olhos nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, cremos que ela é viva e eficaz, e é ela, ó Deus, a quem nós reverenciamos nessa noite, é a tua presença. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que nos ajude neste momento a compreender as verdades deste texto e aplicarmos na nossa vida, neste culto de oração especificamente, que esta palavra seja produtiva, seja a palavra do Senhor para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, texto muito edificante. O nosso tema hoje é culto de oração. Multiplique aquilo que Deus tem dado a você. É aquilo que nós vamos aprender hoje em 2 versículos, simples apenas. No versículo 31, e é interessante que Marcos apresenta aqui passagens diferentes, com tantas pessoas vindo a Jesus para receber cura, alimento e ensino. Jesus poderia facilmente ter esquecido seus discípulos, mas ao mesmo tempo em que olhava para a multidão,
dedicava também atenção às necessidades dos seus discípulos. Marcos relata que levou Jesus e os discípulos a um lugar retirado e silencioso, para que pudessem recarregar as baterias, aprofundar seus relacionamentos com o Senhor. Olha que interessante. Então, antes de repartir alimento, antes de qualquer outra ação, eles foram recolhidos à presença do Senhor, como faremos daqui a pouco, em família, recolhidos em nossas casas, para recebermos da parte do Senhor, para orarmos ao Senhor e apresentarmos a Ele as nossas vidas, as nossas famílias, agradecermos a Ele com toda a nossa gratidão, tudo aquilo que tem sido presenteado por Ele a nós. No versículo 37, há algo interessante que nós vamos compreender hoje. O Senhor Jesus deu uma ordem muito específica aos seus discípulos. Ele disse o seguinte: deem-lhes vocês algo para comer. Quando ele disse isso, eu entendo que Jesus tinha pelo menos duas metas. A primeira delas seria levar os discípulos a avaliar as suas responsabilidades. A multidão estava faminta e caberia aos discípulos a responsabilidade de providenciar o alimento. Eles ficaram perplexos quanto à impossibilidade de alimentar tantas pessoas. Foi um mar de incredulidade até. Ao mesmo tempo, Jesus queria que eles não fechassem os olhos para os problemas ou para aquele problema que surgiu. E a fé cristã, meus irmãos, nos confronta com dificuldades da vida. Ser cristão é estar atentos aos problemas que nos cercam e não nos omitirmos diante deles. Então percebam que a primeira meta de Jesus é: vocês têm uma responsabilidade. A multidão está aí. Não está diferente esse texto dos nossos dias. Nós percebemos que há uma enormidade de pessoas, uma multidão que clama por este alimento, seja alimento físico, seja alimento espiritual. A segunda meta, que eu entendo que Jesus tinha em mente ao dar a ordem específica aos seus discípulos, deem-lhes vocês algo para comer, seria levar os discípulos a avaliar as suas disponibilidades. Jesus ordenou que eles procurassem comida. Para fazer frente àquele desafio, eles não encontraram pouco alimento. Então, eles encontraram de fato pouco alimento. Foram o quê? Foram 5 pães e 2 peixinhos. No texto de João, está bem claro os discípulos a quem Jesus falou: a Felipe e também a André. E André traz consigo um jovem com estes cestos de pão, ou de pães, cestos de pães e peixes. Jesus multiplicou e ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. É pela graça que nós somos usados por Deus. Deus está à procura de pessoas disponíveis e dispostas a serem usadas por Ele, a fim de que uma multidão seja alimentada. Percebam que meta simples que Jesus tinha em mente quando deu essa ordem aos seus discípulos. A nós nos cabe, meus irmãos, estas mesmas atitudes. Estarmos sendo responsáveis pelos problemas, para resolver os problemas ao nosso redor, e também estarmos disponíveis para aquilo que é vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Eu pergunto a mim, como pergunto a você: como está a sua disponibilidade na obra do Senhor? Você tem feito nada? Você tem feito pouco? Você tem feito o suficiente? Ou você tem feito muito? Nós sabemos que o texto é claro quando diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E aí eu cito uma paráfrase do pastor Eugene Peterson, quando ele fala sobre a oração sacerdotal. Mateus 6,11, ele diz o seguinte: Deus criou nossa fome física como também a espiritual, e cuidará para que ela seja suprida, ambas sejam supridas. A oração tem a ver tanto com as necessidades da vida do presente, como também com a certeza da vida eterna.
Portanto, não deixe que suas necessidades se tornem motivo de ansiedade, mas submeta-as à providência de Deus. Que o Senhor nos dê tudo aquilo que precisemos para vivermos em obediência e com alegria. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite, que o Senhor nos ensine a orar. A palavra diz, e os discípulos reconheceram isso: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a ter mais fé. Senhor, ensina-nos a termos uma comunhão maior com o Senhor. Posso citar exemplo de que na década de 80, nós ainda pequenos, sou caçula de uma família de 5 irmãos, nós morávamos em Ceilândia, os nossos pais, membros, e nós também membros da Igreja de Cristo em Taguatinga Sul, e eu me lembro que no início da década de 80, minha mãe costureira e meu pai desempregado. Então isso durou aí por volta de uns 4 a 6 anos, no início da década de 80. E eu me lembro por várias vezes, o pastor Edson Gouveia subia em sua vespa, não sabia o que estava acontecendo em nossa casa, mas nós estávamos orando ao Senhor. Tínhamos o alimento da manhã e da tarde, à noite já não tínhamos o alimento. Então chegava de repente o pastor Edson Gouveia em sua vespa com uma cesta de alimentos. Isso é na década de 80, em que a inflação era altíssima, poder aquisitivo muito baixo, o pacote de arroz, de feijão, de utensílios básicos na cesta, pela manhã era um preço, no fim da tarde, se tivesse, era um preço ainda exorbitante. Nós estamos vivendo dias muito parecidos com essa pandemia, em que nós temos uma enormidade de famílias que sequer têm aquilo para subsistir. E podemos citar um segundo exemplo, que é do projeto social Provida, o projeto social das Igrejas de Cristo, que está situado no Recanto das Emas, no qual eu tenho o privilégio de servir. E lá, neste período de pandemia, desde o dia 18 de março, já foram realizados mais de 3.500 atendimentos. Cestas verdes, cestas básicas, complementos alimentares, proteínas, produtos de higiene, produtos de limpeza. Meus irmãos percebem que a fome física, ela pode ser resolvida com alimentos. Entretanto, a fome espiritual, ela só pode ser suprida por meio da graça do Senhor. E é papel meu e seu orarmos para que essas famílias de Águas Claras, as famílias de Ceilândia, Taguatinga, Distrito Federal, do Brasil, das nações, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o Senhor quer usar a mim e a você. Por isso, temos que avaliar as nossas responsabilidades. Por isso, temos que avaliar as nossas disponibilidades no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe mais uma vez, que você tenha isso no seu coração. Multiplique aquilo que o Senhor tem te dado, seja na sua formação, seja você que ainda está se formando, você adolescente que está se preparando para o mercado de trabalho, você jovem que está na universidade, que está num curso técnico profissionalizante, que está empregado, você que está desempregado, não desista. O Senhor é aquele que abre a porta, é aquele que realiza os desejos do seu coração, estando de acordo com o anseio do coração dele. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, nós cremos que a Tua palavra falou ao nosso coração. Pai querido, a Tua palavra, ó Deus, é desafiadora no sentido de sermos praticantes. E nós queremos ser praticantes dessa Tua palavra. Assim como o Senhor instigou, o Senhor envolveu os discípulos no Teu ensino, ó Deus, encorajando-os e ordenando-os para fazerem discípulos, para batizar em nome do Senhor, para curar, para libertar, para expulsar demônios. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e será para sempre, o Deus eterno, imortal, o Deus invisível, mas presente. Tu és Deus conosco, Tu és o Deus provedor que nos assiste em todas as nossas limitações. Tu és o Deus, ó Deus do Velho Testamento, quando também o Senhor multiplicou o azeite e a farinha na família daquela senhora. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento nós clamamos pelas famílias da Tua igreja que se reúne aqui em Águas Claras, por cada familiar, pelos entes queridos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que são hospitalizados. Senhor, clamamos
pelo bálsamo que vem do Senhor. Pai querido, que o Espírito de vida repouse sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, para que possamos proclamar as virtudes do Senhor. E assim como diz em 2 Pedro 2,9, para que sejamos embaixadores do Senhor, para proclamarmos da parte do Senhor, para fazermos o teu nome conhecido. Dá-nos fé, Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos pedir, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nessa noite, Pai querido, que a tua graça, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, livra-nos de toda ansiedade, torna-nos, ó Deus, dispostos, disponíveis, responsáveis no reino do Senhor, parecidos com o Senhor, filhos do Senhor, obedientes, Pai. Nós cremos que o reino do Senhor é chegado. Venha o teu reino à terra, venha o reino do Senhor a esta cidade, a este estado, a este país. O Brasil pertence ao Senhor, os poderes, todos eles, ó Deus, foram constituídos, os seus representantes, pelo Senhor. Portanto, não podem fazer absolutamente nada que não esteja, ó Deus, que não seja conhecido pelo Senhor. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos. Pai querido, em nome de Jesus, alimenta o nosso coração com a tua palavra, que o nosso espírito seja fortalecido pela graça do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uma boa noite a todos. Na paz.